Pessoal, e para a gente entender melhor essa questão envolvendo toda essa polêmica envolvendo a Taylor Swift, a gente está aqui com o Carlos Poggio, que é professor e doutor em Relações Internacionais, já está com a gente aqui, mora nos Estados Unidos, inclusive. Professor, seja muito bem-vindo ao Tá na Roda. Olá, Nelson, obrigado, prazer conversar com você, com quem nos assiste e nos ouve. Só para dizer que eu estou sem a imagem de vocês, tá? Então, só estou ouvindo. Perfeito, mas a gente te ouve e te vê muito bem, professor. Explica pra gente como que esse negócio está pegando aí nos Estados Unidos. Olha, na verdade não está sendo... Claro que isso passou na última semana a ser um debate importante, né? Mas acho que não tem nada... Vocês, inclusive, já tocaram muito nesse ponto. Não tem nada de novo numa artista querendo influenciar ou ter algum tipo de influência em eleição. Isso é o que a gente já vê desde muito tempo, né? E o que a gente sabe é que, normalmente, não há grande influência de artistas em resultados de eleição. A grande questão que acho que a gente se coloca agora é se a Taylor Swift seria uma exceção, ou seja, se ela é uma celebridade tão mais poderosa que todas as demais que vieram antes dela, que um endosso dela poderia mudar o resultado dessa eleição, ou se essa eleição em particular, pela dinâmica do Biden e do Trump, a presença da Taylor Swift pode levar eleitores jovens a irem às urnas e votar no Joe Biden. Agora, a grande questão em se tratando, como vocês sabem muito bem, do sistema aqui nos Estados Unidos, o sistema político americano, que é um sistema de colégio eleitoral, vai depender muito de onde esses jovens que estão indo votar moram. Uma coisa é você ter vários jovens que moram na Califórnia votarem no Joe Biden. Isso não muda muito a vida do Joe Biden, porque já espera que ele vença na Califórnia com folga. Agora, se isso de fato levar jovens a votarem em estados-chave, Michigan, Pensilvânia, outros estados que são aqueles estados que acabam decidindo as eleições americanas, e isso tiver algum potencial, pode ser, eventualmente, que tenha alguma influência. Agora, fiquei lembrando aqui de outras histórias passadas. O Frank Sinatra, né, nos anos 60, apoiou o John Kennedy, que era democrata, depois apoiou o Ronald Reagan, né, que era republicano. Então, ou seja, não tem tanta novidade nesse aspecto, né? Então, vamos aguardar para ver se, de fato, ela tem... eu, confesso, não sou um grande conhecedor desta cantora, mas se ela tem esse potencial todo para poder, de alguma forma, mexer um pouco nesse processo eleitoral. Professor, o Acácio Miranda vai te fazer uma pergunta. Professor, no começo da disputa, né, agora no começo de 2024 principalmente, sumiu um pouco o nome do Bob Kennedy Jr. Mas lá atrás, especialmente em 2023, vários eleitores democratas, especialmente aqueles democratas mais raiz, eles gostariam que o Bob Kennedy Jr. fosse o candidato democrata. Como está neste momento a figura do Bob Kennedy? Ele pode ser um candidato independente ou, caso fosse ele o candidato democrata, a situação, o possível resultado das eleições seria diferente? Essa, possivelmente, né, o que tudo indica, pode ser uma eleição em que esses candidatos de terceiros partidos podem ter algum tipo de peso, né? O caso do Robert Kennedy, o que aconteceu é que ele deixou as primárias do Partido Democrata, né? Ele estava disputando as primárias do Partido Democrata, mas reclamou aí de uma série de questões que ele não estava sendo favorecido, ou que não estavam, de alguma forma, ajudando ele nesse processo, e ele acabou saindo dessa disputa pelas primárias democratas, né? Ou seja, ele estava disputando com o Biden a indicação pelo Partido Democrata, e ele agora partiu para uma candidatura independente, né? O que é muito mais difícil aqui nos Estados Unidos, porque a grande vantagem de você ter um dos partidos, né? O Trump percebeu essa vantagem logo cedo, é que os partidos ele têm aquilo que a gente chama de capilaridade, né? Novamente, aqui é um processo eleitoral muito complexo, que você precisa, na verdade, passar por 50 legislações distintas, são 50 estados, cada estado nos Estados Unidos tem a sua própria legislação eleitoral. Não tem nos Estados Unidos um Tribunal Superior Eleitoral, né, nenhum tipo de sistema eleitoral centralizado, né? Isto é algo que depende dos estados. Então, em cada estado, você precisa garantir que você vai estar na cédula. E cada estado tem um certo requisito para você poder aparecer nessa cédula, né? E isso, como você deve imaginar, requer muito dinheiro, requer muita estrutura. Então, é muito difícil para um candidato independente que não tenha muito dinheiro, razão pela qual a gente tem muitos candidatos independentes que são candidatos com dinheiro e conseguem financiar a sua própria campanha. Não sei se é o caso do Robert Kennedy. Isso
tem dificultado para ele um pouco essa questão. Mas o que as pesquisas têm de fato mostrado é que candidatos que não são, né, democratas e republicanos, quando você faz a pesquisa e coloca outros candidatos, isso de fato muda o resultado, né? Você tem aí uma parcela grande do eleitorado americano que não quer ver uma disputa novamente entre Biden e Trump e estaria disposto a votar em terceiros candidatos, né? Mas o Robert Kennedy, ele que acabou perdendo aí um pouco de centralidade por conta de ter abandonado a disputa das primárias dentro do Partido Democrata e tentar agora uma candidatura independente. Professora Ana Beatriz vai fazer uma pergunta também. Professor Carlos, a minha pergunta, na verdade, é dando um passinho para trás nessas eleições. A gente sabe e só tem falado da disputa entre o Biden e o Trump, mas existem as prévias em ambos os partidos. Você vê alguma forma desse cenário Biden e Trump não acontecer? Existe alguma ameaça aí dentro dos partidos à candidatura dessas duas pessoas que a gente está comentando? Essa é uma ótima pergunta, porque, de fato, acho que temos que estar aberto a todas as possibilidades, né? Uma possibilidade, fora das questões normais, naturais do processo de primárias, é por exemplo, um problema de saúde do Joe Biden. Digamos que o Joe Biden, que é alguém que já passou dos 80 anos, portanto, esta é uma hipótese que deve ser considerada, tem algum problema grave de saúde que o impeça de ser candidato, né? Isso levaria a os democratas teriam que, na sua convenção do partido, decidir acerca de um outro candidato. Por outro lado, no caso do Partido Republicano, tudo indica, as pesquisas todas são muito claras no sentido de indicar que o Donald Trump tem o caminho aí totalmente aberto para sua nomeação, né? O cenário que nós estamos assistindo agora é que temos aí uma próxima primária que acontece na Carolina do Sul, depois uma série de outros estados que participam das primárias republicanas, e que, se caso aconteça algum tipo de movimentação no sentido da Nikki Haley, que é a candidata que sobrou para disputar com o Trump do Partido Republicano, mostrar alguma força, veja que o próximo estado é o estado da Carolina do Sul, que é onde ela foi governadora, né? Então, se ela tem uma derrota, e as pesquisas neste momento mostram que ela perderia do Trump, e o Trump na Carolina do Sul tem o apoio do governador, tem o apoio de uma série de pessoas, políticos locais, né? Se ela perde na Carolina do Sul, isso é um sinal muito ruim para a candidatura dela, né? Isso fortalece o Donald Trump. Por outro lado, a gente tem visto algumas pesquisas, como a que saiu recentemente, que mostram que a Nikki Haley teria mais facilidade para vencer o Joe Biden do que o Donald Trump teria para vencer o Joe Biden. Isso pode movimentar um pouco a campanha dela, né? Então, tem muitas variáveis aí para a gente observar. Eu diria que, guardado qualquer tipo de surpresa, né, tudo parece indicar uma nova disputa entre Biden e Donald Trump, né? Porém, como disse, isso ainda não está 100%. Digamos que isso está 99% colocado, mas vivendo agora em 2024, a gente sabe que a gente tem que sempre prestar muita atenção nesse 1% restante. Professor Carlos, também quero fazer uma pergunta. Prazer falar com o senhor primeiramente. E ainda nesse cenário de prévias, mas saindo desse campo mais da hipótese que a Ana colocou e mais para esse cenário provável que o senhor narrou aí ao final. Nós temos as prévias republicanas, o Donald Trump, como o senhor disse, praticamente com o caminho pavimentado da sua candidatura, e, de outro lado, nas prévias democratas, o Joe Biden meio que sendo empurrado goela abaixo por falta de opção ou pela sua própria condição de atual presidente. Eu queria saber até que ponto esse resultado das prévias vai influenciar na decisão do eleitor, porque o que nós temos de pesquisa até então é praticamente um empate entre os dois candidatos, mas o que nós teremos ao final desse processo de prévias é o Trump com uma esmagadora vitória dentro do campo republicano e o Biden, como eu disse, meio que ali empurrado no campo democrata por ser o atual presidente. Isso vai influenciar a opinião do eleitor lá na ponta? Eu sei que é um exercício de futurologia, mas o que o senhor pensa a respeito disso? Olha, se a gente tomar como base eleições passadas, né? Sempre que a gente tenta fazer algum tipo de futurologia, como você disse, a gente precisa necessariamente olhar para o passado e ver quais são os padrões que se repetem, né? O que acontece nós temos uma circunstância em que um presidente, né? Portanto, é normal que o presidente seja renomeado pelo partido, portanto, a gente acaba não prestando muita atenção na primária do partido do atual presidente, né? A primária competitiva costuma ser a primária do partido que está desafiando neste ano, são os republicanos. Se a gente olhar historicamente, o que acontece é que esse tipo de primária, né, que é o partido que está desafiando o presidente atual, quando ela é muito disputada,
isso é muito ruim para o candidato nas eleições gerais, né? Primárias muito disputadas costumam ser mau sinal para o candidato nas eleições gerais. Isso aconteceu, por exemplo, a Hillary Clinton, que teve uma primária muito surpreendente com o Bernie Sanders, né? Foi muito disputada, ela acabou perdendo as eleições. Aconteceu com outros candidatos, até candidatos que já eram presidentes, né? Quando um presidente tem também um desafio bastante importante, ele costuma também perder as eleições. O Jimmy Carter, que foi renomeado presidente, mas ele chegou a ter um desafio dentro do partido, que aliás era um outro Kennedy que desafiou o Carter dentro do partido. Então, por isso que o Trump está preocupado se essas primárias começam a se arrastar muito e se a Nikki Haley começa a mostrar algum tipo de força, né? Porque se a gente olhar para a história, isso é um mau sinal para o partido que está disputando. Então, a grande questão que o Trump e seus apoiadores estão focando nesse momento, por conta desta sua observação, é liquidar o mais rápido possível essa primária para poder focar no Joe Biden, né? E ter mais tempo aí para poder fazer a eleição. Porque nesse meio tempo, o Trump vai perder tempo de campanha, ele vai perder parte do tempo de campanha indo a tribunais, né? Mas vai perder outra parte do tempo de campanha focando na Nikki Haley, quando ele poderia estar focando nas eleições gerais contra o Joe Biden, né? Então, sim, isso tem um aspecto importante. Quanto mais se arrastar as primárias do lado republicano, pior, se a gente tomar como base a história, pior seria para o Donald Trump. Jogo da Luz vai te fazer uma pergunta. Professor, muito boa tarde, prazer falar com o senhor. Voltando à questão dos artistas, a gente sabe que é muito comum eles participarem de campanhas mais dos democratas do que dos republicanos. Mas tem atores muito famosos, cantores famosos. Kanye West, por exemplo, dos artistas mais bem pagos dos Estados Unidos, se diz um apoiador do Trump. Ou mesmo Tom Cruise, que se assemelha muito mais aos republicanos. Se um desses viesse a fazer um apoio mais firme, ou até aparecer como possível candidato a vice do Trump, isso não poderia fazer muito mais diferença do que no caso da Taylor Swift com o Joe Biden? Eu ainda acrescentaria, né, sobre essa questão de republicanos democratas e o apoio de artistas, né? Vocês citaram aí o caso do Ronald Reagan, o caso do Arnold Schwarzenegger, né, que são dois casos famosos aí de atores que viraram políticos. Ambos são republicanos, né, não democratas. Então a gente vê aí que tem, de fato, o apoio, né, a candidatos republicanos ou democratas não tem tanto ideologia nesse sentido, né? Eu sou alguém muito cético, né? Se a gente novamente olhar a história, olhar o passado, eu sou alguém muito cético quanto à possibilidade de que artistas sejam decisivos em eleições, né? Isso a gente não vê acontecer. Se você olhar, por exemplo, a campanha da Hillary Clinton, a quantidade de artista que apoiou a Hillary Clinton, foi show atrás de show, isso não foi suficiente para a Hillary Clinton vencer as eleições, né? Então, acho que a gente olhando para a história, a gente chega à conclusão que não há um grande peso, né, neste endosso de artistas. Eu diria que isso não tem em lugar nenhum do mundo, o endosso de artistas a candidaturas presidenciais. Como disse, pode ser que, eventualmente, num contexto dos Estados Unidos, que é onde o voto não é obrigatório, né, aí sim, pode ser um incentivo, né, um artista como ou Kanye West, né, ou a Taylor Swift, pode ser um incentivo para que pessoas que, de outra forma, sequer sairiam de casa para votar, elas saiam de casa para votar. Numa eleição muito apertada, isto pode eventualmente fazer a diferença. Mas não vejo, enfim, como isso sendo uma questão decisiva em política, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum do mundo. Muito bom, professor Carlos Poggio, obrigado demais por falar conosco neste domingão, esclarecendo questões sobre as eleições norte-americanas. Vão certamente estar muito presentes no nosso debate. Sempre um prazer te receber. Seja bem-vindo sempre aqui ao Tá na Roda, professor.